No vídeo de hoje eu vou estar contando um pouquinho sobre curiosidades e diferenças entre os mercados aqui na Inglaterra comparado com os mercados do Brasil. Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, meu nome é Tâmara, eu moro na Inglaterra há mais de 5 anos, já morei em Manchester por muitos anos e agora moro no interior, onde tem alguns mercados grandes, mas tem vários mercados pequenininhos. E hoje eu vim trazer esse tema um pouquinho diferente, parecido com um vídeo que tem aqui no canal, que é sobre as diferenças entre as casas do Brasil e da Inglaterra. Hoje eu vou falar sobre o supermercado. Peço desculpas aí pra quem tá vendo que eu tô segurando o microfone, eu expliquei isso nos outros vídeos, mas ele tá com problema quando encosta na roupa. Por isso que eu tive que adaptar aqui e segurar ele. Eu detesto segurar, mas é o que deu. Então, enfim. Outra coisa também de aviso é que eu vou estar olhando pra baixo aqui na minha colinha, porque eu separei uma lista enorme de coisas que eu queria falar. E se eu não tiver a colinha, eu vou esquecendo. Então eu vou começar esse vídeo falando sobre diferenças das coisas que a gente não acha por aqui. Então, produtos brasileiros que a gente não acha no supermercado normal e que a gente tem que ou encomendar na internet ou encontrar de alguém que vende um mercadinho brasileiro, alguma coisa desse tipo. Mercadinho brasileiro na Inglaterra você encontra em cidades maiores, tipo Manchester tem mercadinho brasileiro, tem mais que um, inclusive. Tinha, pelo menos. Acho que tinha 3. E daí, agora, hoje em dia, eu não sei se tem mais 3, mas enfim. E esses mercadinhos são mercadinhos assim, sabe? Mercadinho de bairro. Só que só vende coisas brasileiras que são, né, trazidas, importados e tal do Brasil. São brasileiros mesmo que tocam esses lugares, então é bem interessante. Só que não são todas as cidades que tem, né? Cidade como a minha aqui não tem. O que a gente tem é uma pessoa que vende essas coisas, então ela vai buscar em outra cidade ou ela encomenda de outra cidade, eu não sei direito. Mas aí ela revende esses produtos. Outra coisa também é que a gente encontra na internet, em lojas brasileiras. Só que daí, nesse caso, eles demoram alguns dias pra entregar. Às vezes demora 1 dia, 2 dias, mas depende aí da onde você pede, demora até 1 semana. Então tem esse lado negativo aí, também tem um mínimo e às vezes o mínimo é um pouquinho grande. Enfim, mas a gente consegue encontrar nesses mercados brasileiros. Então essa lista aí é composta de alguns itens, como o exemplo do Guaraná da Antártica, que infelizmente não tem Guaraná da Antártica aqui, muito difícil achar. No mercado normal não encontra. Outra coisa também é a linguiça calabresa. Eu já não como mesmo, mas de uma forma geral a gente não encontra. Não tem ingredientes para esfirra aberta, por exemplo, ou salgadinhos, tipo coxinha, essas coisas. Falta aquele tipo específico de farinha, enfim. A gente não encontra também creme de leite, apesar de encontrar uma substituição para ele. Então ele não é aquele creme de leite do Brasil, de caixinha, mas a gente encontra o fresco, tá? Então eu coloquei aqui mais o de caixinha mesmo. Uma coisa engraçada que não encontra é carvão, igual o brasileiro. E daí toda vez que vai fazer churrasco é muito engraçado, porque o povo fica revoltado. Porque o carvão que tem aqui, ele parece um cocô de capivara. Não funciona direito, sabe? Eu não sei o que acontece. Eu não sei se eles não fazem muito churrasco, o que é. É difícil de achar e quando acha também é bem ruim. Bem ruim mesmo. A gente não tem igual o carvão brasileiro. Outros itens também são polvilho azedo, polvilho doce, farofa, canjica, batata baroa, que é a mandioquinha, goiabada, bolacha maisena ou bolacha Maria. Então esses são os itens. Eu vou estar esquecendo de outros itens porque essa lista é um pouquinho maior que isso, né? Eu só coloquei aqui o que eu lembrava mesmo. Tem algumas coisas que a gente não acha, só que a gente acha adaptações. Então essas coisas são leite condensado. Então o leite condensado a gente não acha a versão brasileira, mas acham bem parecido assim. Então o gosto ele muda um pouquinho, mas ele não é exatamente igual ao do Brasil, entendeu? Então eu coloquei nessa lista. Outra coisa também é requeijão. A gente não acha requeijão aqui igual ao brasileiro. A gente acha ou puck, que é tipo um creminho. Eu não sei se ele é de origem árabe ou alguma coisa assim. E ele tem um pouco de gosto de requeijão. Na verdade, ele tem bastante gosto de requeijão, só que ele é mais salgado. Ele é bom também, né? Dá pra substituir bem, mas ele é um pouquinho diferente. Outra opção também de requeijão falso, né? Digamos assim, é o Primula. Já falei sobre ele aqui quando eu fui fazer pizza, num vlog que tá por aqui, eu vou deixar nos cards. Mas esse Primula, ele tem um gosto de requeijão, só que a consistência dele é um pouquinho mais grosso. Ele lembra bastante o catupiry, no sentido quando você faz assado, coisas assadas, ele lembra bastante. Então coloquei nessa lista também que a gente acha adaptações, né? Outra coisa também, batata palha. A gente não acha a batata palha da Fina aqui, a gente só acha a batata palha parecendo um chips. Ela é bem grossinha assim, então acaba que dá pra substituir, mas assim, se você for meio chatinho pra comer, não é tão legal. Pra comer com comida assim, né? Então pra quem gosta vai dar uma sofrida. Outra coisa, doce de leite. Eu amo doce de leite e a gente não encontra aqui. A gente encontra caramelo, que eu também gosto, mas não é a mesma coisa que um doce de leite, né? Então, enfim, acaba que substitui, mas nem sempre. Tapioca é outro item que a gente encontra aqui uma parecida, mas dizem que o gosto não é o mesmo. Eu nunca comi tapioca, né, no Brasil, então assim,
já comi, mas não comia com frequência pra dizer qual é a diferença. Pão de queijo também é uma coisa que não tem, mas a gente acha adaptação. Então tem no mercado uma versão francesa, por exemplo, que lembra bastante o pão de queijo. Não é igual, né, mas lembra bastante. Bis, infelizmente, bis é brasileiro. A gente acha uma versão inglesa. Gosto bastante, só que ela é bem grande. Então vou ver se eu coloco aí foto na tela. Mas é um bis grandão, assim, sabe? E eu acho engraçado porque a coisa mais gostosa do bis é você, pelo menos eu gosto, né? É de você comendo muito, né? Um atrás do outro. E esse bis grande não tem como. Então tem essa diferença aí, não é igual. E daí todinho também é uma coisa que a gente não encontra, que todinho só tem no Brasil. A gente encontra um que parece um milkshake, assim, e ele se chama milkshake, inclusive, que lembra um pouco o gosto de todinho. Então é uma coisa que a gente não toma todo dia, né? Mas quando tá com saudade de tomar um todinho, a gente encontra esse aí. Outras coisas que a gente encontra adaptações, mais no sentido de legumes. Então, rúcula, alface, batata doce, melancia, maracujá, legumes no geral, tem gostos diferentes, tá? Então, assim, não tem o mesmo gosto do Brasil, às vezes não tem a mesma espécie, é diferente. A batata doce, como eu coloquei aqui, a gente não tem batata doce da roxa, pelo menos eu nunca vi, não me lembro de ter visto. Mas é muito comum a gente encontrar uma batata doce que ela é mais parecida, assim, com a aparência da batata normal do Brasil, sabe? Ela é um pouquinho mais comprida só que por dentro ela é laranja. Eu não lembro, assim, o nome do Brasil, qual que seria essa, mas o gosto em si é bem diferente. Então, ela é adocicada, mas, assim, é diferente, eu não sei explicar agora. Eu gosto, sinceramente eu gosto, mas me falta ali algumas opções que tinha no Brasil e aqui não tem, infelizmente. Falando agora um pouquinho sobre curiosidades da estrutura do mercado em si. Aqui é muito engraçado porque existem diferenças entre os mercados. Então, por exemplo, você encontra o Express, você encontra o Superstore e o Extra, né? No caso do Tesco, esses são os nomes. E daí em outros supermercados esses nomes variam. Mas ele é definido ali pelo tamanho dele. O Express, por exemplo, são supermercados pequenininhos que ficam do lado do posto. Eu acho que existe Express que não tá do lado do posto, né? Mas de qualquer forma é aquele tipo de conveniência, sabe? Mercadinho de conveniência e tal, a gente chama de Express. E depois tem essas outras categorias que são maiores, até o Extra, que é enorme. E acaba que tem bastante opção lá dentro, bastante coisas diferentes que eu vou entrar um pouquinho nesse assunto. Mas é engraçado porque o Tesco, por exemplo, tem esses nomes, né, em inglês, mas os brasileiros acabam chamando de Tesco, Tesquinho e Tescão. A gente é brasileira absolutamente tudo, inclusive o nome do mercado. Aí uma curiosidade é que geralmente nos mercados maiores vocês encontram de tudo, desde coisa de roupa de cama de casa, panela, talher, coisas assim, como coisas de papelaria, eletrônicos, eletrodomésticos, enfim, você encontra de tudo mesmo. Às vezes você encontra até móveis, mais no sentido de móveis de jardinagem do que móveis mesmo dentro de casa, mas você também consegue encontrar no supermercado, que é uma coisa que eu não me lembro de ter visto no Brasil, assim, tanto, pelo menos, do jeito que eu vejo aqui, e é uma curiosidade bem diferente. Aqui na Inglaterra existe uma cultura, e isso é uma coisa que eu achei muito curioso quando eu vim pra cá, que é uma cultura sobre os cartões. Então é muito normal nos dias de aniversário, ou você tem um aniversário de casamento, ou você tem um batizado, ou a pessoa mudou de casa, sei lá, fez tantos anos de empresa, coisas assim bem aleatórias mesmo, de aniversários, né, de datas, eles te dão cartões. Então, aqueles cartões antigos, sabe, que a gente usava no Brasil, que vinha junto com o presente. Não sei se alguém dá cartão ainda hoje em dia, mas acho muito interessante, que é uma coisa bem antiga na minha cabeça. E daí eles amam cartão aqui, é muito engraçado. E por causa disso, existe no mercado corredor, né, sei lá, às vezes mais que um, só para vender cartões. Então você vê ali opções e opções de cartões, desde, como eu falei, desde aniversário até parabéns para alguma coisa. Às vezes tem cartões bem engraçados também. Gosto bastante dessa cultura, acho interessante. E eu coloquei aqui como curiosidade, que também tem no mercado. Mas de uma forma geral é bem diferente assim a distribuição do mercado em si. Varia obviamente da marca da rede, né? Às vezes a rede tem mais área de pão, que é o caso do Lidl. Tem uma padaria que é maravilhosa, meu Deus, é muito bom. E às vezes tem áreas maiores, né, sei lá, de eletrodomésticos, que é o caso do Tesco aí, que é outra rede de supermercado bem grande aqui. Outra curiosidade, e daí é uma coisa que me faz falta, que são as áreas de queijos e de carnes e tal, que no Brasil tem e que aqui não tem. Eu parei de comer carne já faz alguns anos, né, eu comentei aqui sobre isso, às vezes eu como, às vezes não. Fiquei 5 anos sem comer carne, mas de uma forma geral, meu marido sempre consome. E daí a gente acaba que não tem açougue pra ir. Então você não tem açougue dentro do supermercado que corta a carne pra você. Você simplesmente tem que comprar a carne na bandeja. Isso vale pra peixe também, isso vale pra frango, pra
qualquer coisa que tenha, né, de carne e tal, embutidos e tudo. Infelizmente, isso se aplica também pra queijos. No Brasil, eu lembro que era bem comum você ir pedir, tantas gramas de mussarela, tantas gramas de presunto, alguma coisa assim. Mas aqui não existe isso. Existe essa questão de cortar queijos só em mercadinhos poloneses. Nesses mercadinhos é comum você pedir e daí eles cortam o queijo pra você. E daí você tem várias opções de queijo, inclusive recomendo pra quem mora aqui na Inglaterra de ir no mercadinho polonês, aqueles mercadinhos de bairro. Mas a única forma que você encontra queijo aqui é muito difícil você ver um supermercado. Acho que eu nunca vi um supermercado que tem isso específico. No caso do açougue, ainda você encontra um açougue separado do mercado. Então você vai, tipo, no centro da cidade tem um açougue, sabe? Mas mesmo assim, na cidade que eu tô, eu só conheço 2 ou 3. Um é uma fazendinha, então ele fica fora da cidade. Os outros 2, eles ficam no meio da cidade, mas assim, é bem pequenininho. Nunca fui, inclusive. Então eu não sei como que é, mas no geral eu sei que você vai lá e pede. Não sei se você pode pedir pra fatiar, uma coisa assim. Mas você vai lá e pede, escolhe as coisas que você quer. E não vem na bandeja em si, então vem na parte por quilo mesmo. Então é um pouco diferente, igual no Brasil, né? Vou falar agora sobre comidas que eu não encontrava no Brasil e que eu encontro aqui, que pra mim é super diferente. A primeira delas é o arroz. Existe arroz normal aqui que você compra por quilo, igualzinho do Brasil. Mas existe arroz também que vem em saquinho, pronto pra cozinhar. Não é muita gente que sabe desse tipo de arroz, inclusive, porque é uma marca específica que tem, acho que tem 2 marcas no máximo. Então acaba que nem britânico sabe como que funciona. Mas eu simplesmente amo. Foi a salvação aqui, porque eu acho super prático. E daí, nesse arroz, ele vem, como eu falei, num saquinho já porcionado, então ele já tem a porção certinha para uma pessoa. Você pega esse saquinho, cozinha dentro da água. Eu não tenho costume de temperar o arroz, então na hora que ele termina de cozinhar, eu tiro da panela e jogo direto no prato, coloco um salzinho e tá tudo bem. Mas no geral, dá para você também voltar ele pra panela e daí sim colocar tempero, também dá para você fazer isso. E eu amo esse arroz porque eu acho muito prático. Não faz sujeira porque você consegue lavar a panela depois, não fica nada grudado na panela. Ele vem na porção certa, como eu falei. Enfim, eu amo esse arroz, eu acho que foi uma salvação aqui, muito prático. E é isso. Outro arroz engraçado também tem aqui é um arroz de micro-ondas. Esse, ao contrário do outro, não é muito saudável, né? Porque ele já vem temperado e tal, cheio de conservantes. Então não é uma coisa que dá pra comer todo dia. Mas o meu marido ama e vem algumas coisas diferentes, tipo milho. Às vezes vem uma cenourinha dentro dele. Então tem coisas assim, você escolhe lá de acordo com o sabor que você quer. Ele vem já cozido. E daí você coloca ele no micro-ondas por 2 minutos. Ou você esquenta ele na panela também, junto com o feijão, ou junto com outra coisa que você quer comer. Então esse aí eu recomendo bastante porque é bem prático e ele tem os sabores diferentes, então toda vez que você estiver bem enjoado ali da comida normal, você pode comprar esse aí. E daí uma curiosidade bem interessante, eu coloco nos stories lá e o povo fica perguntando, que é a questão do feijão. Aqui não se vende panelas de pressão e a gente encontra panelas de pressão na Amazon, né? Ou em um mercado brasileiro, coisas assim, mas a gente não encontra fácil nos outros lugares. Eu mesma não tenho, nunca tive. Eu tenho também um pouquinho de medo de panela de pressão, né? Eu não tinha no Brasil, mas eu tenho aqui. Não sei porquê, eu fiquei meio cagona nesse sentido. Mas, no geral, a gente não tem, a gente nunca comprou. Então, no caso do feijão, a gente não consegue comprar o feijão, ele em grão, né? E o feijão em grão é bem difícil de você encontrar no supermercado aqui. Bem difícil mesmo, alguns mercados bem raramente você encontra, mercado normal, né? Mercado brasileiro você encontra fácil. Mas o que a gente tem encontrado no mercado é feijão em lata. Os britânicos têm costume de comer tudo feijão enlatado. Esse feijão, ele é com molho de tomate. Então a gente tem o feijão na água e o feijão no molho de tomate. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu já nem gosto de molho de tomate, então o feijão com tomate eu nunca nem experimentei. Meu marido já comeu algumas vezes, principalmente um que é uma versão mexicana dele, que ele já vem bem temperado e tal, então não é a versão britânica que ele gosta mais dessa diferença aí. Mas já comeu também a britânica, apesar de ser um pouco meio sem graça, assim, me desculpa aí os britânicos que estão escutando, mas acho meio um pouco sem graça. E daí, como eu falei, tem essa versão com o feijão somente na água. Já na porçãozinha aí que você vai fazendo, no meu caso eu faço para 2 pessoas, ele dá de boa, ainda sobra às vezes, e na água em si. O correto é você tirar essa água, então você tira ele da lata que já vem cozido, escoa ele com água e depois você volta pra panela pra você temperar ele, colocar água e tal, e daí você dá uma mexida, né, enfim, às vezes dá uma apertada nele pra ele ficar mais grosso o caldo. Eu
confesso que eu não faço isso. Já cheguei a fazer isso no começo, mas depois disso eu falei, não, vou fazer direto na lata. Não sei se é bom, tá? Não sei se eu recomendaria, porque a instrução lá fala pra você tirar. Então pode existir aí alguma chance de dar alguma contaminação, alguma coisa assim. Não sei direito, então não sei dizer. Mas no geral a gente come feijão enlatado. Primeiro que ele é prático, né? Então assim, eu gosto pela praticidade. O gosto também não é nada mal, porque você consegue temperar ele do jeito que você quiser. Então, pra mim é ok, assim, eu gosto bastante. Não é igual o feijão brasileiro que você faz na hora, não é igual aquele feijão, mas dá pra quebrar o galho, então é bem tranquilo também. Aí coisas engraçadas. O leite aqui, leite de vaca, ele vem numa caixinha diferente. Vou ver se eu coloco na tela aí. É comum você encontrar de meio litro, 200 ml, eu acho que não tem, mas tipo meio litro é o menorzinho que tem. E depois de 1 litro, 2 litros e enfim, por aí vai. O tamanho aqui a gente não chama de litro, né? A gente chama de ounce, mas eu não sei agora qual que seria a tradução disso em português. Mas é outro tipo de medida de líquido e coisas assim, então é bem engraçado essa diferença. Mas de uma forma geral é sempre nessa caixinha plástica. Existe também aquele leite que existia antigamente no Brasil, que vinha no saquinho, sabe? E daí era mais natural e tal, eu não lembro o nome de como que era, mas existe aqui também. Mas a gente encontra mais o outro mesmo, que é bem comum no mercado. Purê de batata também é uma coisa engraçada que a gente encontra pronto aqui pra comprar no mercado. Não lembro se existia isso no Brasil. Ele não tem um gosto como se você tivesse feito na hora, obviamente, porque ele não foi feito na hora. Mas ele dá pra quebrar um galho também, dá pra você colocar um pouquinho de creme, alguma coisa assim, pra deixar ele mais saboroso na hora que você vai comer. Ou você só esquenta mesmo, coloca um salzinho e tá de boa. Algumas coisas que eu encontro aqui que eu não achava no Brasil é tofu. Então, pra quem nunca comeu, né, a gente antigamente chamava de queijo vegano, mas de queijo não tem nada. E daí a gente tem o hummus também, que não é muito fácil de achar. Também é uma coisa que, né, muito vegetariano vegano gosta. E halloumi também é uma coisa diferente, que eu nunca vi no Brasil, que é um queijo específico. Eu substituo bastante quando eu quero comer, tipo, queijo coalho, sabe? Queijo de praia. Você faz na churrasqueira e coisas assim. Aquele queijo mais firminho, nem sei se é coalho que chama, mas eu substituo bastante pelo halloumi, que é bem gostoso também. É um pouquinho salgado demais, mas ele é bem gostoso. É uma coisa que não tem, que eu acho, né, diferente, não tem no Brasil. E pão de alho. Pão de alho aqui também é bem engraçado, porque a gente tem um pão de alho no Brasil, né? Que é a baguete, alguma coisa assim, recheada com alho. Ou você tem a pasta de alho, ou você faz a pasta de alho pra você fazer na baguete ou no pão francês, no caso, que a gente não tem aqui, infelizmente. Aqui o que a gente encontra também, um pão de alho em formato de pizza, que não tem molho de tomate. Então, esse tipo de pão de alho chama de garlic cheese bread, que seria pão de alho com queijo. E daí, às vezes, ele não vem cheese, né? Não vem queijo. Mas eu acho bem engraçado, porque é uma coisa diferente. Eles amam pão de alho em todo lugar. Várias pizzarias existe como fala, introdução não, as entradinhas pra você comer e uma das opções geralmente é pão de alho. Então eu acho bem engraçada essa diferença. E o último item dessa lista aqui que tá imensa é shortbread. Shortbread é tipo uma bolachinha, que eu conheci ela depois de mais de um ano da Inglaterra, eu não tinha comido ainda. Que é uma bolachinha que ela é escocesa e é deliciosa. Eu amo, sou apaixonada por shortbread. E é tipo assim, uma bolachinha amanteigada, sabe? É bem naquele estilo, lembra pelo menos na minha cabeça, aquele estilo de bolachinha que existia antigamente, que era a bolachinha de vó, que ficava numa caixa assim, sabe? Uma caixa redonda. E eu tiro o saco aquelas caixas que viraram kit costura depois dos anos, sabe? Que era uma caixa bem bonita, era, não sei explicar, de metal, assim, bem bonita, às vezes dourada, coisas assim. Eu acho, pela minha memória, que tinha mais no sul do Brasil, que era mais comum. Não sei se era porque é uma coisa de imigrante, alguma coisa alemã, alguma coisa assim, mas eu lembro que existia essas opções aí no Brasil e eu comi quando criança, então lembra bastante o shortbread. No geral, o mercado é muito acessível aqui, mas eu coloquei 3 itens que são bem acessíveis mesmo, comparado com o Brasil. Um deles é chocolate de marca boa, então o Lindt, por exemplo, aqui é uma coisa bem acessível. A gente encontra várias opções desse chocolate por 1 libra, 2 libras, às vezes 3 libras. Tem um chocolate específico da Lindt que eu compro que é R$4,50, que é uma versão especial francesa, que eu comia na França e tal, às vezes eu sinto vontade e acabo comprando. Isso eu tô falando de barra, tá? Não de caixa de bombom. Caixa de bombom é mais caro que isso. Mas no geral acontece de encontrar mais barato. E essa é uma coisa inacessível no Brasil. Pelo menos a última vez que eu vi, tava mais de 20, 30 reais a barra do mesmo chocolate. Então eu coloquei aqui na lista só pela essa diferença absurda de preço. Outra coisa também é manteiga, no sentido daquela manteiga de Presidente, sabe? Da marca Presidente. Ou manteigas muito boas no geral. Aviação, coisa assim. Aqui a aviação não tem, né? A aviação eu acho que é brasileira. Mas a gente encontra aqui e elas custam 2 libras, 3 libras.
coisa assim, no máximo do máximo. Então, comparado, uma diferença absurda. E leite vegetal também é uma coisa bem acessível aqui, pra minha felicidade, né? Porque eu gosto de leite de amêndoas. No Brasil, eu nem lembro de ter tomado, acho que nenhuma vez, porque eu lembro que a última vez que eu vi que era tipo R$ 20 o litro, R$ 30 o litro, eu não quis nem experimentar, né? Pagar esse preço é um absurdo. E aqui a gente encontra por 1 libra, 1,50, 2 libras. Como o custo de vida aumentou muito, agora tá esse valor, mas antigamente acabava que encontrava por menos de 1 libra. É uma diferença, assim, absurda. E a gente tem leite vegetal aqui pra tudo quanto é tipo. Então tem leite de arroz, leite de amêndoas, leite de soja, leite de aveia, leite de amendoim. Tem vários tipos diferentes. Eu já experimentei vários. Acho que uma vez eu fiz um experimento, assim, sabe? Eu postei nos stories e tal. Eu fiz, eu acho que uns 8, 9 tipos de leite. Então tem bastante opção mesmo pra quem gosta, ou pra quem é intolerante e tal. E é super acessível, como eu falei. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A minha ideia é ir mostrar mesmo o supermercado pessoalmente, só que eu queria fazer essa introdução aqui para contar um pouquinho as diferenças. E daí o dia que eu for no mercado eu vou estar citando esse vídeo que eu fiz aqui. Me dê ideias nos comentários, o que vocês querem ver dentro do mercado. Eu pensei também em dividir esses vídeos por tipos diferentes de marca, né, de redes, porque tem várias aqui que são grandes e elas têm em todo lugar. Então é bem interessante ver a diferença. Mas é isso, me dê ideias aí nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. A gente sempre... Ai, Cássia. E eles... Nossa, volta, calma aí.